Voltamos para dar continuidade ao nosso conteúdo de química e hoje para falar de organização de elementos químicos. Se nós sairmos às ruas, nós vamos ver que ela vem toda acompanhada de representações, de símbolos. Para o motorista ter uma ordem no trânsito, ele precisa de símbolos que são as placas. Ou seja, na nossa natureza, precisamos de símbolos para nos organizar a conviver melhor em sociedade. Então, dentro dos estudos da química, foi necessário fazer uma organização de todos os elementos que até então já havia sido descoberto, para que os demais que fossem descobertos pudessem também entrar nesta organização. O que eu quero dizer, alunos, é o seguinte, que hoje nós vamos trabalhar a classificação periódica dos elementos químicos em cima de uma coisinha muito legal, chamada tabela periódica dos elementos químicos. Só que esta tabela periódica não nasceu da noite para o dia. Grandes cientistas, grandes químicos que trabalharam nela durante muito tempo para deixar ela bem próximo do padrão que hoje nós temos. Então, nós vamos fique nesse processo entender como ocorre, tá, a classificação periódica dos elementos químicos em cima da nossa tabela periódica que nós temos nos nossos livros didáticos. Então, para início de conversa, vejamos a tabela periódica de uma forma geral nesta imagem. Vemos que temos muita informação disposta em quadradinhos, cores diferentes, muitos números e muita informação. Então, o nosso trabalho de hoje, tá, é entender como isso ocorre, como esses elementos estão dispostos, como eles estão locados em determinados locais, por que ele está naquele local e não em outro. Tudo isso a gente vai ver aqui no estudo da classificação periódica dos elementos químicos. Então, voltemos para a nossa lousa. Conforme você viu a tabela periódica posta agora há pouco, percebe-se que esta tabela periódica ela está disposta, né, em quadradinhos, onde cada elemento químico está em um quadradinho como este, onde nós temos o símbolo bem no meio, é isso? O símbolo, que é a letra maior e bem visível neste quadradinho. Acima, na parte superior esquerda, nós temos o número atômico, que aí guarda isso aí na memória, porque vai ser importante para daqui a pouquinho, certo? No lado superior direito, nós temos o valor da massa atômica deste átomo representado, tá? E embaixo o nome do elemento químico. E isso nós vamos ver em toda a tabela periódica. Então, a tabela periódica por si, ela foi organizada tentando buscar uma propriedade semelhante entre os elementos químicos que já existem na natureza. Então, entenda, alguns elementos químicos são próprios da natureza, certo? Então, já existe na natureza, só foram descobertos, tá bom? Uns foram descobertos rápido, outros demoraram para ser descobertos, outros foram descobertos recentemente, mas muitos elementos químicos também foram criados. A tabela periódica por si, ela se divide em quatro grupos principais, tá? O grupo dos metais, grupo dos não metais, grupo dos gases nobres e o hidrogênio, que é um caso à parte aí na tabela periódica. Em toda e qualquer tabela periódica, você vai ver que ela vem coloridinha, com várias cores diferentes. Isso para identificar, certo? Esses grupos dos metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Além da legenda que vem na parte de baixo da tabela periódica, conforme você viu na primeira tabela colocada aqui no início da aula. Tá? Então, como funciona a distribuição desses elementos dentro da tabela periódica? Tá? Então, nós temos que a tabela periódica ela é dividida em famílias e em períodos. A família, conforme eu coloquei aqui, são as linhas em vertical, aquela que a gente viu, verticais, que são numeradas de 1 a 18, conforme você bem viu no início desta aula. Tá? Conforme eu vou falando aqui, eu vou colocar a imagem de novo para que você possa entender. Então, nós temos que as famílias elas estão dispostas em colunas verticais, que vai de 1 a 18, tá? Começando, né, com a primeira colunazinha, que é a primeira dos metais alcalinos, e terminando na última coluna, que é a coluna dos gases nobres, e daqui a pouquinho eu explico um pouco mais para vocês. Tá?
também é disposta em períodos. Os períodos são as linhas horizontais, que nesse caso nós temos 7 períodos na tabela periódica. Os períodos, eles estão ordenados em ordem crescente de número atômico. Agora atenção, pois como nós temos uma ordem crescente de número atômico, você vai ver que, vamos voltar a tabela de novo para a tela. A primeira linha do hidrogênio começa no hidrogênio, né? E se você seguir a linha, o próximo elemento químico deste período vai ser o hélio, lá no outro extremo da tabela. Voltando para o segundo período, que começa neste caso com o lítio, tá? Nós temos o lítio, logo em seguida nós temos o berílio, e aí seguindo a tabela periódica nós vamos ter o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, enfim. Então você vai vendo que o número atômico vai crescendo de acordo com o que a gente vai andando para o lado direito da nossa tabela periódica. Então, como ocorre aqui o aumento do número atômico? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nota que quando a gente chega lá no hélio, a gente retorna para o próximo período e inicia o próximo período. Então começa, para ser bem exato, né, em crescente de número atômico, o hidrogênio com o primeiro número atômico, depois o hélio, depois o lítio, depois o berílio e assim sucessivamente seguindo a ordem. Tá? Voltamos para cá então. Lembra que a gente falou de distribuição eletrônica? Né? Foi o nosso conteúdo passado. Algumas das famílias que estão dispostas, né, dentro da tabela periódica, do qual nós temos 18 famílias, tá? Algumas dessas famílias recebem nomes especiais, como a família número 1, que é a família dos metais alcalinos, tá? Vou só dispor ela aqui para você. Família número 1, tá? Que nós temos o hidrogênio, o lítio, o sódio, potássio, enfim. Esses carinhas aqui, eles são o que nós chamamos de família dos metais alcalinos. A família número 2 é a dos metais alcalinos terrosos, que neste caso engloba os seguintes elementos: berílio, magnésio, silício, tá? Aqui também a imagenzinha com a família número 2. Como eu disse, algumas famílias têm nomes especiais. Outras famílias que recebem nome especial, a família 16, que é a família dos calcogênios, e a família 17, que é a família dos halogênios, e a família 18, que é a dos gases nobres. As demais famílias que eu não citei, tá? A família 3, a família 4, a família 5, a família 6, 7, enfim. As demais que eu não citei, elas recebem o nome do primeiro elemento que está, tá, de cima para baixo na sua coluna. Por exemplo, a família número 4 é a família do titânio. Tá? Então a gente vai ver a família do titânio, a família número 6, a família do carbono, e assim sucessivamente. Então, de novo, quais são as famílias que têm nomes especiais? A família 1, a família 2, família 16, 17 e 18, com os seguintes nomes: metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres, nessa ordem, tá? Sucessivamente, na ordem que a gente falou. Então, aqui está sobreposto todos os elementos químicos da tabela periódica. Novamente, a tabela periódica ela existe, né? Tá? Em crescente número atômico, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Elementos na tabela periódica, por mais que ele esteja organizado, não estão aí à toa. Certo? Já falamos, né, sobre as propriedades semelhantes. Algo semelhante também existe na disposição desses elementos na tabela periódica. Vamos para um exemplo. Aqui eu tenho o início da família dos metais alcalinos e a família dos metais alcalinos terrosos. Então eu tenho o hidrogênio, o lítio e o sódio, tá? O berílio, o magnésio e o cálcio. O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Que esses elementos fazem parte da mesma família, mas não é à toa. Elementos da mesma família, eles têm a propriedade semelhante de ter na sua última camada a mesma quantidade de elétrons. Para provar isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos aqui, tá? Para que você possa entender o que eu estou a dizer, tá? O hidrogênio 1s1 é a sua distribuição eletrônica, conforme nós já trabalhamos isso em aulas passadas.
O lítio, número atômico 3, 1s2, 2s1. É isso? Sódio, número atômico igual a 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pronto. O que eu quero que você observe aqui? Tá? Última camada e única, não é isso? Do hidrogênio no seu subnível de energia, um elétron. Lítio, camada 2 e última camada, um elétron na sua última camada. Sódio, última camada, camada 3, seu subnível de energia, um elétron. Então veja a semelhança que existe entre esses átomos, certo? Eles têm na sua última camada, né, sua última camada de valência, lá na sua eletrosfera, um elétron apenas, certo? Então, esses elementos também têm uma tendência muito grande de perder esse elétron, que é algo que a gente vai falar na nossa próxima aula, quando for falarmos de ligações químicas. Então, veja a particularidade. Então, eles não estão ali à toa, certo? Então, eu costumo dizer que Deus, quando fez o mundo, fez bem feito, que até os átomos se organizam. Tá? Vamos aqui agora para o grupo dos metais alcalinos terrosos. Vamos fazer a distribuição eletrônica do berílio. Tá? Berílio 4, é isso? 1s2, 2s2. Tá? Magnésio 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vou parar por aqui. Nós vamos fazer do cálcio que nós já vamos ter. Ó. Última camada de valência. Quantidade de elétrons, 2. Agora, veja outra particularidade. Tá? Metais alcalinos. Não é isso? Metais alcalinos. Faz parte de qual grupo? Qual família? Família 1. Berílio, magnésio, cálcio, metais alcalinos terrosos. Faz parte de qual família? Família 2. Olha mais uma particularidade. Família 1, um elétron na última camada. Família 2, 2 elétrons na última camada. Percebe como é que as coisas funcionam? Ah, professor, não estou entendendo, não estou acreditando que essas particularidades existem. Existe, eu vou dar um outro exemplo para você. Neônio, número atômico 10. 1s2, 2s2, 2p6. Tá? O que é que eu tenho aqui? Na última camada? 8 elétrons. Por isso que esses carinhas também são chamados de família 8. Por isso que às vezes na tua tabela periódica, lá no teu livro, em vez de tu encontrar família 18, você vai encontrar família 0, família 18 ou família 8A. Por quê? Pela quantidade de elétrons que existe nele. Vamos para mais um exemplo. Flu, número atômico 9. 1s2, 2s2, 2p5. Tá? Qual é a família dele? Família 19 ou família 7. Isso. Então, olha aqui. Última camada de valência. 2, 4, 5, 7 elétrons. Certo? Então, essa particularidade existe aí entre esses elementos que estão nos extremos. Tá bom? Nos elementos que são os elementos representativos, aqueles que estão no meio da tabela, existe também particularidade, mas uma outra particularidade que eu falo um pouco mais à frente. Espero que você tenha entendido como é a disposição dos elementos químicos dentro da tabela periódica. Aqui fica a nossa videoaula, curtinha, mas é apenas para a gente entender aqui como estão colocados na tabela periódica os elementos químicos. A distribuição eletrônica é aquilo que eu falei para vocês. A distribuição eletrônica, que muitos livros não trazem um estudo aprofundado, agora ele vai ser importante para a gente. Porque na distribuição eletrônica a gente encontra também as particularidades. A gente se vê nas continuidades dos nossos estudos.